Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje vamos falar sobre direito do trabalho, reforma trabalhista e seus impactos na contratação de executivos. O convidado de hoje é o Dr. Sérgio Rocha Pombo, advogado trabalhista empresarial e sócio fundador da RPAC Advogados. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Dr. Sérgio Rocha Pombo. Como vai, Christian? Tudo bem? Um privilégio, um prazer estar aqui com você. E é uma honra também falar nesse espaço que eu sei que você recebe pessoas que têm alta influência, pessoas que são formadoras de opinião. Então é um prazer estar aqui com você novamente. Muito obrigado. Prazer é nosso. Tenho certeza que a conversa vai ser super esclarecedora. É um desafio, né? Hoje o empresariado, principalmente, como que lida com a força de trabalho, etc. e tal. E temos várias dúvidas para sanar ao longo do programa. Bom, Dr. Sérgio é advogado trabalhista empresarial, graduado em Direito pela PUC do Paraná, mestre em Administração pela Federal de Santa Catarina, foi presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, de 2017 a 2019, é membro do Instituto dos Advogados do Paraná, foi eleito diversas vezes como advogado trabalhista mais admirado e, além de tudo, é professor universitário há 25 anos. Inclusive, eu tive a honra de ter aulas com o professor. Então, mais uma vez, doutor, muito obrigado. Vai ser um prazer. Será um prazer, tenho certeza. Que legal. Doutor, conta um pouquinho da sua carreira. Desde o início até os dias de hoje, claro, de forma resumida, que você tem muita história, né? Vou contar de forma resumida, mas vou dar uma informação que você não sabe. Opa! A minha meta, o meu objetivo era ser biólogo. Não sabia mesmo. Ah, você viu? Era ser biólogo. Eu fiz biologia na Universidade Federal do Paraná e quando eu estava na metade do curso, por uma questão de necessidade financeira, o curso era diurno, manhã e tarde, eu tive que escolher um curso noturno. Eu precisava trabalhar, precisava de renda, e aí eu precisava escolher um curso noturno. E foi aí que apareceu o direito na minha vida. Nossa. Quando eu fiz o vestibular de direito, passei na PUC e me encantei, me apaixonei pelo direito. E logo no quarto ano do curso, eu já comecei a trabalhar em um escritório de advocacia vinculado à área do direito do trabalho empresarial. E desde lá não parei mais. Aí comecei a dar aula muito jovem, inclusive você foi meu aluno na FAI, né? Exato. O Christian era um brilhante aluno, já desde o início demonstrava essa aptidão para gestão, essa aptidão para negócios, né? E tenho muito orgulho de dizer que o Christian, que teve essa trajetória extraordinária, passou pelos bancos escolares e aprendeu direito do trabalho comigo. Exato. Foi um dos meus melhores professores. Obrigado. Então foi mais ou menos assim. E aí, por algum motivo, o direito do trabalho surgiu na minha vida e eu comecei a me especializar. Então, há 32 anos eu estudo direito do trabalho, eu dou aula de direito do trabalho e sempre me envolvi com questões patronais, não só na parte empresarial, como na defesa das empresas em relação a demandas sindicais. E foi assim, as ações foram surgindo, as demandas, as ações, e assim eu construí minha vida, escrevi alguns livros, comecei a dar aula, e foi assim. Então hoje tenho meu escritório, que você já apresentou, nós somos lá em 32 pessoas, especializadas em direito do trabalho patronal. Muito legal. Eu acho que eu conheço já essa realidade, mas explica para o nosso público qual a diferença do advogado patronal versus o que trabalha para o colaborador. Perfeito. A advocacia de reclamante é aquele que busca satisfazer os interesses daquele que quer ir à Justiça do Trabalho, reclamar direitos que não foram pagos. Então, aqueles contratos que foram celebrados, que a empresa ficou devendo hora extra, ficou devendo verbas decorrentes do contrato, às vezes um pedido de vínculo de emprego. Hoje é muito comum contratações que são feitas sem o contrato CLT, como se fosse PJ, como se fosse sócio, como se fosse autônomo. Essa advocacia, ela é para o trabalhador. A advocacia patronal, ela passa a ser uma advocacia mais estratégica, porque ela permite que o advogado oriente o empresário na tomada de decisão. Então, ele é aquela advocacia
pensada no negócio, pensada na empresa. É claro que a advocacia patronal tem o lado também do contencioso, que alguém tem que defender as empresas dessas ações que são movidas. Mas o grande mote da advocacia empresarial é você ajudar o CEO, o gestor do negócio, a tomar a decisão certa e para evitar conflitos, para evitar problemas com a justiça. Então, essa é a característica da advocacia patronal. Perfeito. Sérgio, depois da última reforma trabalhista, caiu aí em uso, vamos dizer assim, a contratação de executivos via PJ. Você até comentou aí. Sim. E, obviamente, isso traz alguns riscos para as empresas. Eu entendo que o teu lado é dar consultoria para as empresas de mitigar ou minimizar esses possíveis riscos e ações. Qual a diferença hoje, né, numa ação trabalhista pré-reforma trabalhista e pós? Perfeito. A pergunta é bem inteligente, porque muitas pessoas questionam isso e muitas pessoas não entendem o que aconteceu. Antes da reforma trabalhista, ficava tudo muito no campo das especulações. Então, eu pegava um empregado que tinha um modelo CLT de contrato e transformava esse empregado num PJ. Mandava ele abrir uma empresa, ele ia no Ministério da Fazenda, cadastrava um CNPJ e passava a ser uma empresa e emitia nota fiscal. Só que toda a roupagem dele era de empregado. E isso era uma coisa que estava meio nebulosa, pode, não pode. Veio a reforma trabalhista e disse, você pode contratar PJs, desde que nessa contratação como PJ não tenha as características do vínculo de emprego. Então, no início foi uma febre. Todo mundo queria contratar PJ. A reforma trabalhista diz que pode. Então eu vou demitir todo mundo e contratá-los como PJ para não ter mais as obrigações e os encargos decorrentes de um contrato CLT. Só que isso, na visão do judiciário, é uma fraude. Porque é permitido PJ, sim, mas desde que ele seja PJ mesmo. Eu não posso pegar uma recepcionista, um office boy, um analista que sempre cumpriu horário, tinha as tarefas já pré-delimitadas e transformá-lo num PJ. Isso não era possível e não é até hoje. O que é possível, sim, é a contratação de pessoas jurídicas em qualquer ramo da atividade que você estiver desenvolvendo, pode ser inclusive na atividade fim, o que era absolutamente proibido antes da reforma. Então hoje eu posso contratar um PJ na minha atividade fim, no núcleo, no core business daquilo que eu faço. E é legal. Inclusive o Supremo Tribunal Federal já se posicionou dizendo que os contratos de PJ são válidos, não é inconstitucional essa contratação. Então hoje, como que a justiça vê? Eu quero enxergar se esse PJ, se ele tinha características de empregado ou não. Se ele não tinha características de empregado, a contratação é válida, é lícita. Então, por que eu falo que essa tua pergunta é inteligente? Porque no cenário em que você atua profissionalmente, você lida com esses executivos. E é bem comum as empresas, por conta dos altos salários, dos valores de encargos tributários, fiscais, acabam fazendo a opção pela PJ. O que não é um problema nenhum, desde que esteja resguardado essas características. Você não pode pegar um PJ e ter um cartão ponto. Não pode ter um controle de horário se ele é PJ. Né? Então, essas são características que foram evoluindo a partir da reforma trabalhista. Então, hoje o cenário ele é melhor para as empresas e dá mais liberdade para a contratação. Entendi, perfeito. E quais são os cuidados que as empresas deveriam ter ao contratar um executivo, né, pessoa jurídica? Em primeiro lugar, na minha visão, é o contrato. O contrato é tudo. Porque muitas vezes o contrato acaba entregando coisas que não deveria. No nosso escritório, a gente recebe ações trabalhistas de trabalhadores que foram enquadrados como pessoa jurídica e que vem à justiça pedir o vínculo de emprego. Aí você vai olhar o contrato, tem lá o horário de trabalho. Mas como horário de trabalho? Você não pode criar um horário de trabalho para um PJ. Né? Exigências do cargo, ficar à disposição da empresa, exclusividade. Enfim, você vai criando no próprio contrato uma série de pegadinhas que vai demonstrar que essa profissional é um PJ, é um empregado. Né? Então, das duas, uma. Se ele tem característica de empregado, contrate-o como empregado. Né? Se ele é PJ, não vá fazer um contrato que tem a característica de empregado. Então, acho que o primeiro
primeiro cuidado é esse, né? Se você vai contratar alguém que tem um salário mais alto, e aqui quando eu falo mais alto, eu estou usando o patamar de R$14 mil, que R$14 mil fica na faixa do hipersuficiente. Novidade da reforma trabalhista, ela trouxe a figura do hipersuficiente, que é aquele profissional que tem curso superior completo e que tem uma remuneração a partir do dobro do teto da Previdência, que vai dar próximo a R$14 mil. Este profissional ele tem o poder de negociar de forma diferente dos demais empregados. Então você pode construir contratos com amarras jurídicas, inclusive descumprindo a CLT. Mas eu posso descumprir a CLT? Pode, desde que seja os hipersuficientes. Então, a modulação, a forma de você criar essa contratação é muito importante na hora que você estabelece o modelo de contrato que você quer celebrar. Puxa, bem interessante essa questão do hipersuficiente. Eu conhecia já o conceito, mas não sabia que tinha esse valor aí. Assim, tem. O valor e a exigência do curso superior. Super legal, super legal. E imagino também que nesses últimos anos o senhor deve ter auxiliado muitas companhias em celebrar esses contratos, né? Sim, porque os altos executivos, normalmente quando eles vêm para um determinado posto de trabalho, principalmente naqueles níveis de CEO, CFO, enfim, C-level, né? Eles acabam tendo remunerações diferenciadas. Muitas vezes é pago um determinado valor para tirar esses profissionais de outras empresas. Então, tudo isso tem que ser acomodado num instrumento contratual. Inclusive, a gente toma muito cuidado com as cláusulas de non-compete, porque determinados segmentos, se esse profissional deixando o local que ele trabalha e indo para a concorrência, ele pode gerar um problema financeiro, um problema de segredo do negócio, um problema de vazamento de dados que às vezes pode ser destrutivo para a companhia. Então, esses contratos têm que ser muito bem estruturados. Eu falo isso nas minhas aulas, principalmente nos cursos de pós-graduação. A gente tem que ser, assim, muito cuidadoso. Você não pode ter um contrato de um executivo igual o contrato de uma secretária, igual o contrato de um profissional de gerência. Eles são diferentes, tem que ter amarras jurídicas diferentes, né? Então, sim, esses contratos têm que ser feitos por profissionais, senão o risco disso gerar um passivo é grande, Christian. Imagino. Até que é um assunto que eu queria explorar hoje na conversa, são esses contratos de non-compete de executivos, né? É algo que eu já vivenciei até como executivo e também em contato com empresas clientes. O que o contrato precisa ter para realmente ser seguro? Ok. Tomar uma aguinha aqui, eu fazendo uma homenagem aqui ao Nabitox. Nabitox, isso aí. Nós criamos uma confusão na nossa cabeça de que o contrato de non-compete, ele gera ali um bloqueio da pessoa trabalhar em outro local. Não é bem assim. Existe um princípio na nossa Constituição que nós não podemos impedir a pessoa de exercer a profissão que ela tem, de atuar na atividade que ela criou conhecimento, que ela desenvolveu aptidões. Então, quando você cria um contrato, com cláusula de non-compete, você tem que saber que ela tem que ter uma delimitação temporal, ou seja, não existe uma cláusula de non-compete para a vida toda. Ela vai ter uma delimitação. A Justiça reconhece válido um período de restrição de até 2 anos. No direito do trabalho. Tá? No direito do trabalho. Mais de 2 anos, você começa a interferir na possibilidade da pessoa exercer a profissão que ela conhece. Outra questão. Não existe uma cláusula de non-compete que não tenha uma contraprestação financeira. Então, se eu digo, o Sr. Christian Kim está impedido de trabalhar na concorrência, ok, você está impedido, mas o que eu vou ganhar com isso? Então você teria que ganhar o equivalente ao salário que você recebia ou a remuneração que você recebia, caso você não seja empregado, porque o salário é uma característica de trabalhador CLT, equivalente ao tempo em que você era empregado. Então você está afastado da tua atividade, você está impedido de exercer a tua profissão, pelo menos naquele segmento, mas você vai receber uma remuneração. Ela pode ser mensal, ela pode ser anual, mas com a mesma proporção do que você recebia antes.
Pelo período que você ficou em não compete. Pelo período que você ficou em não compete. Se for um ano, é um ano. Se for 24 meses, 24 meses. Você também tem que criar uma restrição territorial em relação a isso. Ok, eu não posso trabalhar na concorrência no Brasil, ou no Brasil e na América do Sul, no mundo inteiro. Então, dependendo do tamanho dessa restrição, a remuneração também tem que ser correspondente. Porque senão você está matando o profissional sob a perspectiva do negócio dele. Vou puxar aqui um exemplo para talvez eu me fazer mais claro. Vamos pegar uma área que se desenvolve com muita rapidez, né? A parte de TI. Tudo é muito rápido. Imagine uma cláusula de não-compete que proíbe um profissional da área de engenharia da computação ou de qualquer questão que envolva TI, nessa área, no mundo inteiro, só daqui 2 anos. Daqui 2 anos, o sujeito fora do mercado, numa área que evolui tão rápido, o currículo dele está absolutamente defasado da realidade. A perspectiva dele de conseguir um emprego é muito difícil. Então, esse profissional ele pode ir na justiça e dizer que essa cláusula de não-compete não tem valor, porque ela criou um desequilíbrio contratual. Ela gera um sacrifício para ele, profissional, que não está compatível com o que ele está recebendo. Então, a gente não pode ter essa ilusão de que a cláusula de não-compete é só uma cláusula onde ele não pode exercer atividade por X tempo. Não, ela é revestida de uma série de exigências. Tá? Entendi. Mas e se o profissional for hipersuficiente e assinou a cláusula, por exemplo? Mesmo assim. Existe aí uma terminologia, um latim, que diz que você acaba sendo escravo daquilo que você assinou, desde que não haja um desequilíbrio contratual. Né? Então tem lá a cláusula rebus sic stantibus. Então eu me mantenho obrigado àquilo que eu contratei, desde que não haja um desequilíbrio nessa contratação. Então se essa responsabilização de eu não competir me causa um prejuízo muito maior do que eu imaginava que teria, eu posso ir em juízo e pedir a revogação, a nulidade dessa cláusula para que eu possa voltar a trabalhar. Então, isso gera bastante discussão jurídica, tá? Claro, são discussões de alto nível, mas muitas discussões jurídicas. Interessante, doutor, interessante. E essa questão de diversidade? Hoje, eu conheço muitas empresas grandes que têm metas de diversidade, né? X% tem que ser de raça tal, Y% tem que ser do sexo tal, membros de conselho assim, níveis de C-level assado. Isso é legal? Como que a gente consegue praticar isso? Não só é legal, como é fiscalizado. Hoje em dia nós temos uma atuação muito forte do Ministério Público do Trabalho, que exige que as empresas sejam inclusivas. E não só em relação à questão que envolve raça, mas também a questão que envolve diversidade de gênero, né? Os transgêneros. Então hoje as empresas elas são obrigadas a ter políticas inclusivas. Aqueles que não obedecem essas políticas inclusivas, elas são acionadas pelo Ministério Público, que diz, ok, como que pode aqui? A tua empresa tem 2.000 empregados e você tem 4 negros. Essa estatística não está certo. Se você estiver na Bahia, pior ainda. Né? Como que você tem aqui 2.000 empregados e você não tem nenhum transexual? O que está acontecendo aqui? E aí o Ministério Público vai começar a verificar se não está havendo política de discriminação, de preconceito. Por isso que é muito importante para os executivos, isso eu falo nas minhas aulas, nos meus cursos de pós-graduação, que você tenha consciência dessa tua responsabilidade, porque agora a gestão ela tem que ser inclusiva e você tem que criar mecanismos para isso. E às vezes, Christian, criar esses mecanismos você vai enfrentar barreiras culturais, porque é muito fácil você colocar numa mesa de gestão pessoas tão diversificadas, mas você vai no chão de fábrica, existe sim barreiras a serem rompidas. Tivemos problemas recentemente em relação a uma empresa que nós atendemos na consultoria, que tinha um trabalhador trans que não deixavam usar nem o banheiro feminino
porque as mulheres não deixavam, Sim. e nem o banheiro masculino, porque os homens não deixavam. Esse profissional vai fazer o quê? Então, isso tudo vem de formação. Tem que dar muito treinamento, tem que quebrar barreiras, tem que ter uma empresa inclusiva, você tem que ter um canal de denúncias para você poder identificar isso. Eu sempre bato muito forte no canal de denúncias, porque o canal de denúncias evita as ações trabalhistas. Porque você, como gestor, você vai descobrir que tem um problema na tua empresa enquanto o problema está ali. Você não vai esperar esse problema se transformar num processo, seja no assédio sexual, seja no assédio moral, seja no risco de acidente. Você vai ter essa informação no canal de denúncia. E que, obviamente, tem que ser um canal de denúncia que guarde sigilo, que mantenha protegido aquele que fez a denúncia, que gere uma responsabilização para aquele que foi denunciado. Se você trabalhar com essas perspectivas sérias, o gestor vai ter um ambiente de trabalho muito mais seguro e muito mais inclusivo. Bem interessante, né? Imagina a situação, né, que esse colaborador enfrentava, né? Tinha que sair, tinha que ir para casa para poder ir ao banheiro. A ideia do Ministério Público é que você não tenha um terceiro banheiro, um banheiro transgênero. A ideia do Ministério Público é que a pessoa se identifica com o seu gênero. Então, em que pese a minha certidão de nascimento dizer que eu sou do sexo tal, eu me identifico como de outro sexo. E eu vou usar o banheiro do sexo que eu me identifico. Assim como ele tem o direito de escolher o nome, hoje o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, você pode escolher o nome que você quer por conta de uma decisão de uma profissional transgênero. Da mesma forma é o uso do banheiro, das instalações. Então esse é um fator que veio para ficar. Então se você não tem uma empresa inclusiva, se preocupe com isso, porque é questão de tempo para você ser fiscalizado e autuado. Imagino a quantidade de problemas em empresas que têm 5, 10, 20 mil colaboradores, né? Porque o cara pode agir de má fé também, né? Eu vou no banheiro feminino porque eu me considero do sexo feminino, mas não sou. Enfim. E a pandemia, Sérgio, mudou muito o formato de trabalho, muitas pessoas foram trabalhar em casa, então naqueles primeiros 2 anos, pelo menos, todo mundo trabalhando em casa, né? E agora o retorno do trabalho presencial e no meio do caminho esse trabalho híbrido. Certamente isso impactou bastante as relações de trabalho, né? Como gerir isso da melhor forma possível? O trabalho em home office foi uma grande evolução, que hoje permite que as empresas tenham estruturas físicas mais enxutas, que elas acomodem interesse dos próprios trabalhadores, né? Mães que não tenham condições de deixar seus filhos, podem trabalhar em casa, pessoas que moram muito distante da empresa, não precisam às vezes gastar 1, 2, 3 horas para ir para o trabalho e voltar. Então foi uma evolução muito importante, que a pandemia, com toda a tristeza que ela trouxe, por outro lado, ela desenvolveu habilidades e ferramentas para que as pessoas trabalhassem de uma forma mais estruturada no ambiente empresarial. Entretanto, ela também trouxe algumas armadilhas. Por exemplo, algumas empresas acham que se eu tenho um empregado trabalhando em home office, que nós chamamos tecnicamente de teletrabalho, esse empregado não está sujeito a controle de horário. E por conta disso ele pode fazer horas extras infinitas. E é uma forma de eu ter uma mão de obra muito produtiva e não pagar hora extra. Vamos combinar aqui entre nós, né? Sim, sim. Todo empresário não quer pagar hora extra. Claro. Porque isso é um custo, né? Gera uma série de consequências fiscais, tributárias. Então, muitas empresas, Christian, tiveram problemas com isso. Você está trabalhando em home office, não está sujeito a controle de horário, e aí fique tranquilo, não vou pagar hora extra e também não vou controlar o teu horário. Mas é óbvio que as ferramentas digitais permitem um controle de horário, com login, com senha, com quantidade de trabalho desenvolvido. E aí isso acabou gerando uma enxurrada de ação trabalhista, de pessoas dizendo, olha, eu trabalhava 12, 13, 14 horas por dia e quero receber horas extras. Então, é importante da gente dizer que se você adotou o modelo do home office para a tua equipe, você pode estabelecer controle de jornada sim. Então ele vai trabalhar 8 horas por dia. Se fizer 9, vai ganhar hora extra.
E se ele fizer 9, vai ser chamado a atenção, porque não deve trabalhar às 9, deve trabalhar 8. Tem que ter intervalo para alimentação. Então não é porque ele está em casa que ele não está tendo controle de jornada. Nada impede que você tenha um profissional trabalhando em teletrabalho que não tenha controle de jornada, tá tudo certo, mas desde que ele não tenha mesmo. Né? Se for cargo de confiança. Se for um cargo de confiança efetivo, não há problema algum. A outra questão é a parte ergonômica, a parte de doenças do trabalho. Porque uma empresa ela é obrigada a cumprir várias normas regulamentadoras de ergonomia, de prevenção de acidente. E se a pessoa está em casa, ninguém sabe como é a cadeira que ela senta, a mesa que ela trabalha, a altura da tela do computador. Então isso começou a ocasionar algumas doenças do trabalho. E também aquelas famosas doenças do código F, do CID-F, que são as doenças relacionadas à saúde mental, como depressão, síndrome do pânico, etc. Então a gente tem que ter em mente, a partir da pandemia até os dias de hoje, que trabalhar em regime de teletrabalho é ótimo, mas tem que cuidar com a saúde, tem que cuidar com o excesso de jornada e com os períodos de descanso. Interessante. Bom, uma das consequências da pandemia foi justamente o problema de saúde mental, né, dos colaboradores. Ano após ano, principalmente de 2022 em diante, a gente está percebendo que um percentual maior dos colaboradores são acometidos com esse tipo de doenças, né? Como é que um líder pode evitar que isso aconteça, principalmente nessa questão do trabalho remoto ou híbrido, onde você não tem contato diário com o teu liderado? Você não tem contato diário mesmo. Então, aí exige por parte do líder uma atitude mais proativa, através de treinamentos, né? Você é obrigado a dar treinamentos de prevenção de acidentes. Mas que tipo de acidente que pode acontecer em casa? Os mais variados, ou até mesmo questões que envolvem questão de ergonomia, problemas de LER, por esforço repetitivo, má postura. Você tem que dar esse tipo de treinamento, você tem que às vezes oferecer ginástica laboral por videoconferência, você tem que ofertar psicólogos. Na época da pandemia isso era muito forte, muitas empresas ofertaram psicólogos para os trabalhadores que estavam em casa sem poder sair, vendo gente morrendo toda hora na televisão. Então isso exige uma atitude do líder proativa. Por quê? No trabalho híbrido você ainda tem o profissional ora na sua residência, ora no ambiente de trabalho. Então existe essa sinergia com a própria equipe. Agora o trabalho 100% telepresencial, ele fica esquecido. Você só vê o fruto do trabalho dele, só o resultado do trabalho, mas você não sabe o que está acontecendo com esse trabalhador. Por isso a necessidade de você estar sempre com um olhar atento. Até porque muitas pessoas que trabalham em regime telepresencial, às vezes nem estão na cidade. Às vezes moram em outro estado, às vezes moram em outro país. Então, esse é um cuidado que é compromisso do empregador. Interessante. E os layoffs? Sérgio, a gente está acompanhando aí, pelo menos há 1 ano e meio, principalmente nas empresas de tecnologia, né, que viveram aquele boom de rodadas de investimento, as empresas cresciam, contratavam centenas de profissionais todo mês, e agora, obviamente, vivem um cenário diferente e dezenas, centenas de pessoas são demitidas de uma vez só. Existe acho que um cuidado muito grande que a corporação, né, que a empresa tem que tomar ao fazer isso. Você pode comentar esse assunto? Christian, eu diria para você que esse eu acho que é o tema mais sensível de todos, porque se a companhia não for bem orientada, ela vai gerar um problema tão grande que pode comprometer até o próprio negócio. Porque nas outras questões que a gente está conversando aqui, desde o momento que iniciamos nosso bate-papo, nós estamos falando sobre uma estrutura um pouco individual, né? Olhando o empregado como figura individual. Aqui nós estamos tratando de uma coletividade. E quando você fala de coletividade, você envolve interesses de categorias inteiras. Você vai ter a participação do sindicato na defesa desses trabalhadores de forma muito acirrada, muito dura, do Ministério Público do Trabalho, que também vem na busca de proteção desses trabalhadores, e o próprio Poder Judiciário. Então você vai ter um foco de proteção dessa carga de trabalhadores que foram dispensados muito intensa. Então o cuidado é fundamental, desde a escolha dos que serão demitidos. Você não pode criar critérios discriminatórios.
Por exemplo, nós vamos demitir só os trabalhadores acima de 50 anos. Isso é preconceito em razão de idade. Vamos dispensar só as mulheres, ou só os homens, ou, enfim, você criar estratificação, não pode usar esse critério, porque isso vai ser preconceito, discriminação. Essas demissões são nulas. Esses trabalhadores dispensados, sejam 10, 20, 500, 1.000, 2.000, vão ser obrigados a ser reintegrados por força de ordem judicial. Então pense o cenário, a empresa está precisando dispensar por conta de custo, ela é obrigada a contratar todos de volta, pagar todas as despesas do período que eles ficaram afastados, sem contar a imagem da empresa, né? Hoje a gente lida com um ativo que é muitas vezes até difícil de você mensurar, que é a imagem da corporação. Então isso é muito, muito importante. Outra questão, você fez a dispensa. No meio dessas dispensas, Christian, imagine a situação de trabalhadores que estão fazendo um tratamento para câncer. E aí você corta por conta de uma demissão e o plano de saúde também. Como fica esse trabalhador? Como é que fica o tratamento dele? Então, o que eu sempre aconselho os meus clientes é, num momento como esse, você pensa num pacote conforto. Que pacote de conforto é esse? Ele vai contemplar algumas questões como o plano de saúde por um determinado tempo, às vezes auxílio alimentação por um determinado tempo, a contratação de profissionais como você, para poder preparar esses trabalhadores que ficaram desempregados a ter uma recolocação profissional. Vai ter que pensar em como ajustar isso sob o ponto de vista também contratual, porque eu quero fazer tudo certo, porque essas demissões, elas não podem gerar nulidade, senão eles voltam. Então tem que chamar um sindicato para negociar. Olha, estou fazendo aqui uma dispensa em massa. Eu quero convocar o sindicato para me auxiliar a ver os interesses desse empregado. O que nem sempre é fácil, às vezes o sindicato não quer conversar. Claro. Então são muitos cuidados. Volta a questão da cláusula de non-compete, porque a partir do momento que eu estou dispensando um número grande de empregados, vai ter gente que ganha pouco, vai ter gente que ganha bem e vai ter altos níveis de trabalhadores. Esse pessoal não pode ir para a concorrência, porque se eu já estou combalido com líderes na concorrência, vai me gerar problema. Então é um arcabouço de cuidados que tem que ser muito bem pensado, porque se não for bem pensado, o estrago ele é, às vezes, estratosférico e não tem como retornar mais. Imagino. E as empresas, elas não aproveitaram situações como essa de layoff para talvez compor seus quadros com diversidade? Por exemplo, eu tinha 20 diretores e não tinha batido a minha meta de compor a diretoria com XYZ% de representatividade ali dentro. Como eu vou ter que demitir 4 ou 5, eles não podem... Isso não é caráter discriminatório? Vou desligar esses 3 homens porque minha diretoria só é composta de homens. E aí ou ter 2 mulheres de 20. Se eu desligar 3 homens, o percentual de mulheres aumenta. Essas questões de ações afirmativas, que diz respeito a maiorias, elas sempre vão estar atreladas à necessidade de você recompor em relação às minorias. Então, se eu tenho um conselho só de homens, e eu dispensei 3, 4 para colocar mulheres, isso não vai ser enquadrado como discriminação, porque a minha população ali, ela já estava em maioria. Esse foi um tema, inclusive, que foi objeto de discussão recente aí nas mídias sociais do Magazine Luiza, que tem um quadro de liderança só composto de homens. Não, Magazine Luiza não, Marisa. Desculpe, de mulher para mulher, Marisa, né? Essa foi a discussão. De mulher para mulher, Marisa. Então, de mulher para mulher, mas não tem nenhuma mulher no seu conselho diretor. Então, aqui nós teríamos um cenário, uma situação em que seria muito importante essa interveniência de povoar esse grupo com mulheres, com diversidade, porque esse é o objetivo hoje da nossa Constituição. Que a gente tenha um país que ofereça oportunidades de forma igualitária. Joia. Bom, em contratação de executivos, muitas vezes as empresas oferecem pacotes de stock options. Imagino que isso também, obviamente, stock options, as ações não são consideradas remuneração,
né? Não incidem em cargos, etc e tal, mas deve existir um cuidado gigante nesses contratos também, né? Você pode comentar um pouco? Sim. A contratação de executivos, ela sempre gera uma preocupação por parte de quem vai, do próprio executivo, e de parte quem está recebendo, né? Porque quem vai quer uma garantia de que está indo para um lugar melhor e que é a garantia de que vai ter segurança financeira futura. Então, essas estratégias de, às vezes é participação societária, às vezes é a figura do stock options, às vezes é participação nos lucros e resultados. Então, tudo isso é atrelado à estratégia de você poder oferecer mais para o trabalhador, para o executivo, diminuindo os teus encargos. Porque se você paga isso no formato de salário, vai custar muito caro, vai ter retenção de imposto de renda, e isso tudo vai encarecendo a contratação. Então, a estratégia do stock options é muito boa. As empresas têm que estruturar isso, né? E aí a gente sempre sugere a contratação de um advogado especialista em direito societário por conta desse formato, para que gere segurança jurídica. Legal. Professor, fala um pouquinho da carreira de advogado para quem está começando aí ou quer se enveredar na área. A gente tem mais alguns minutos apenas, então depois dessa pergunta quero também pedir suas considerações finais. Olha, eu sou um apaixonado pela advocacia, né? Então, todo mundo que me pergunta que profissão eu devo seguir, eu falo tanto faz, desde que uma delas seja o direito, né? Porque eu acho que o direito ele permeia a tua vida em absolutamente tudo, desde o momento que você acorda até a hora que você vai dormir, você está sendo bombardeado com informações que envolvem o direito em qualquer das suas áreas, né? Então, eu acho que o desafio da advocacia ele é incrível, mas você tem que saber que é uma profissão que você vai ter que estudar a vida inteira. Tá? Se você me permite, no finalzinho agora, dar só um exemplo. Claro. Agora, no mês de maio, eu fui convidado para dar um treinamento para gestores numa multinacional aqui de Curitiba, que fica ali para o finalzinho, ali, quase chegando em São José dos Pinhais. Eu estava indo para lá, estava dirigindo meu carro e recebi uma mensagem no celular dizendo que tinha sido publicada uma lei que alterava a sistemática da equiparação salarial. Chego no meu treinamento para executivos e alguém faz uma pergunta: mas professor, em relação a essa questão que envolve equiparação salarial, qual a sua opinião? Eu disse, olha, até ontem era assim. Hoje eu ainda não sei, porque eu ainda não li, mas na hora do almoço eu vou ler a nova lei, que foi publicada hoje pela manhã, e te explico. Então, Christian, é um desafio, é o estudo contínuo, né? E a questão da nossa jurisprudência também. Às vezes você sabe uma coisa aqui, mas o Supremo Tribunal Federal mudou lá. Então, se você gostar de estudar, tiver disposição para alguns embates, alguns enfrentamentos, né, que você na tua carreira profissional deve também ter percebido isso, eu acho que é a profissão perfeita. Eu adoro, acho que você vai ser feliz na tua profissão como advogado, ou como juiz, ou como procurador, sempre atrelado às carreiras jurídicas, se você tiver essa característica. Gostar muito de estudar e não ter medo de enfrentamento. Muito legal, uma conversa passou tão rápido, a gente tem mais tantas dúvidas aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta então para aproveitar esse conhecimento, essa experiência toda. Eu imagino que a dinâmica de trabalho de vocês pós-pandemia também mudou muito, né? Hoje as audiências muitas vezes são online, quer dizer, você consegue atuar de uma maneira assim, geograficamente muito maior. Você pode participar de uma audiência em Manaus, outra em Porto Alegre e outra em Florianópolis na mesma semana. Como é que foi isso? Como é que foi a adaptação e se está melhor ou está pior para vocês? No início foi muito difícil, Christian. Foi muito difícil porque nós tínhamos já toda uma vivência, né, nas audiências presenciais e de repente você não está mais olhando a testemunha olho no olho. Você está olhando através de uma tela de computador. Então nós ficamos muito preocupados. Será que essa testemunha que está aqui não está lendo um roteiro, um teleprompter dizendo diga tal coisa, né? Nós advogados ficamos muito inseguros em relação a isso. Alguns juízes não conseguiram se adaptar,
Inclusive, doutor Christian, eu sei que isso aqui vai a público, né? Mas muitos juízes foram punidos porque deixaram os processos se acumular durante a pandemia, não julgaram, não fizeram audiências porque não se adaptaram com o formato das teleconferências, né? Mas agora, já passando todo esse tempo, nós percebemos que foi uma coisa muito útil, que permite que o advogado seja entregue as coisas com mais rapidez, porque você consegue fazer 3 audiências num dia. Às vezes se faz uma sustentação oral em Florianópolis, se faz uma audiência em São Paulo e você faz uma videoconferência com o Ministério Público em Manaus, sentado no teu escritório. Então, nós percebemos a grandeza disso, mas no início eu não vou mentir. Foi assim, um desespero, isso não vai dar certo, vai gerar fraude, nulidade, mas o caminho é esse, né? Ele vai avançando e vai te dando as ferramentas para a gente se desenvolver. Então hoje é bom, mas no passado já foi ruim. No passado não tão distante, né? Não tão distante. Pouco tempo assim. Bom, professor, um prazer receber, né, o senhor aqui mais uma vez, revê-lo, né, acompanhar seu sucesso, sua experiência, teu conhecimento. Faz as considerações finais para o nosso público, nossa audiência, lembrando que eles estão muito interessados em carreira, em desenvolvimento, em se tornarem líderes. Christian, o prazer é meu de estar aqui, para mim é uma honra, disse isso para você até por mensagem, estou falando pessoalmente, né? É uma honra estar aqui, até porque conheço você, teu trabalho, teu perfil, tua inteligência, tua dinâmica, e você teve assim uma carreira meteórica e vai brilhar muito mais ainda. E para quem está nos assistindo, a liderança é preparo, é cuidado. Eu sempre disse isso para os meus alunos, vou repetir aqui. Risco, às vezes você não tem como evitar, mas você é obrigado a conhecer. Porque se você conhecer o risco, você dimensiona o teu negócio sabendo o risco que você está correndo. Você não pode ser surpreendido por ele. Então, cuidado. Contratem advogados, conheçam o direito, tomem decisões embasadas. Assim você vai ter uma carreira livre de riscos, mas com a responsabilidade cumprida. Puxa, que espetáculo de ensinamento esse final, hein, professor? Sensacional. Pessoal, assim vamos chegando ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana com o próximo NAB Talks.